These days, we all feel a little less certain. Is it the flu? Or COVID-19? This flu season, choose a higher level of PCR excellence for your patients. One that combines accuracy, speed, and flexibility to deliver more than results. Choose the PCR Plus Advantage from Cepheid. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a Cepheid pelo apoio que fez ao nosso simpósio. Eu acho que é um prazer a gente poder ter essas parcerias que ajudam a gente a trazer alguma coisa de educação continuada. E hoje nós temos tanto o Dr. Daniel como a doutora Nancy para estarem nessa palestra, para a gente discutir algumas coisas de inovação. Obrigado, Beatriz, pelo apoio de vocês, a Cepheid, ao nosso simpósio, e é sempre gratificante a gente poder ter essa oportunidade de poder discutir, de poder ter alguma coisa de educação continuada com todos os nossos colegas. Eu vou apresentar primeiro a doutora Nancy, apesar de que é o doutor Daniel que vai começar falando, né? Doutora Nancy, médica, infectologista, virologista, é docente na Unifesp, pesquisadora de viroses respiratórias, é consultora para a Organização Mundial de Saúde, Influenza e Covid. Então, nós estaremos muito bem representados aqui nessa palestra. O doutor Daniel, ele é professor instrutor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é médico do Serviço de Infectologia Pediátrica no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo também, é secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo e assessor médico em imunização do Fleury, também aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Beatriz, quer dar alguma palavra? Bom dia a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Eu queria só agradecer ao doutor Marcelo e à doutora Melissa pela oportunidade da Cepheid estar presente nesse simpósio de tema tão relevante. Parabenizar todos os palestrantes pelo conteúdo. Não vou me prolongar, vou deixar meu contato no chat. Se alguém quiser alguma informação adicional sobre a Cepheid, fique à vontade para me contatar diretamente. Cepheid está super comprometida em investir em educação médica e buscar aí mais acesso para a população e também para a equipe médica aos diagnósticos moleculares. Então, concluo aqui agradecendo o Dr. Daniel e a doutora Nancy por aceitarem o convite e devolvo a palavra para você, doutor Marcelo. Obrigada. Bom, eu já passo para você, Daniel. Acho que você vai fazer a primeira apresentação, né? Isso, tudo bem. Obrigado a todos pelo convite. Prazer, Nancy, te reencontrar aqui agora. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Então, a ideia, eu vou falar um pouquinho do panorama da pediatria, tá bom? E aí a gente vai complementar depois com a Nancy com outras informações super importantes e bem interessantes, tá? Então, esses são meus conflitos de interesse. Bom, só para lembrar que todo novembro se lembra, né, o Dia Mundial da Pneumonia, né, lembrando que é uma das principais causas de morbimortalidade infantil, com mais de 2 milhões de casos anualmente, e claro que dentro as bactérias são extremamente importantes nessa causa de morte, mas os quadros virais também levam não só a morte diretamente, como complicações bacterianas subsequentes, principalmente em crianças menores de 5 anos. E é por isso que tem esse dilema, essa dicotomia vírus e bactéria, essa dificuldade de se diferenciar, de se chegar a um diagnóstico mais estabelecido entre do agente etiológico de um quadro respiratório, seja alto quanto baixo. E no polo dos vírus nós temos que, basicamente, na verdade, 80% das infecções em geral costumam ser virais, e do outro lado, né, das bactérias, lembrar, como a gente comentou no módulo anterior, né, que o pneumococo é sim um micro-organismo extremamente relevante e mais, assim como a gente conversou, né, no último módulo, tem aumentado o número de casos nesse semestre, nesse ano de 2022, pós
finalzinho de pandemia. Então, começar com um breve caso clínico, só para contextualizar um pouco. Então, temos uma menininha de 4 anos completamente imunizada na rede privada, tá certo? Então, tomou a Premo 13, por exemplo, não tem histórico médico nenhum de forma relevante e está no seu consultório, então não estou falando de pronto-socorro, está no seu consultório, no ano pré-pandêmico, estou falando aqui 2019, certo? Com quadro de tosse, coriza, febre há 3 dias. Isso aqui é novidade, né? Nessa época do ano, mesmo no fim do ano, né? A gente sabe que São Paulo, Brasil, tem circulação o ano inteiro de vírus, mas enfim, só atentar aqui, é um quadro leve no fim do ano de 2019. E pela história da mãe, a sala toda está com quadros semelhantes, e o paciente está febril, mas do ponto de vista hemodinâmico, clínico, a criança está bem, está respirando sem desconforto respiratório e a ausculta clínica absolutamente normal. Parece trivial, né, esse quadro, esse caso, mas é exatamente isso que a gente vê no dia a dia do pediatra, não só no consultório, como no pronto-socorro. E aí a pergunta que vem é: testar ou não testar? Vale fazer um teste diagnóstico para esta criança em particular ou não? Então, eu vou tentar discorrer um pouquinho sobre alguns pontos em relação a essa ponderação testar ou não testar, e vou apresentar em seguida os dados da população pediátrica atualizados agora nessa semana, tá? Então, nesse editorial do Jornal de Pediatria da última edição, então super recente, né? Basicamente eles discorrem muito bem, vale a leitura. São alguns pontos que se sugere do por que vale a pena testar em crianças com quadros virais ou bronquiolites, né? Primeiro, facilitar o manejo clínico, porque você sabe qual vírus que está causando aquela infecção. Alguns deles podem ser melhor, ter uma previsão do que vai ocorrer, principalmente o vírus sincicial respiratório. A gente sabe que a evolução clínica, de certa forma, ela é mais padrão. Você pode instituir, a partir do diagnóstico, medidas de prevenção de controle de infecção, seja no âmbito ambulatorial quanto hospitalar. Isso é essencial, principalmente nas crianças internadas, é claro. Nos leva a um melhor manejo de antibióticos. A gente sabe que tem crianças, vocês devem ver isso rotineiramente, criança que interna, teve um paciente meu que internou semana passada no hospital privado aqui de São Paulo, e aí internou com um quadro de bronquiolite, faixa etária de bronquiolite, raio-x segundo a mãe sem pneumonia, PCR, né, proteína C reativa de 0,5, ou seja, tudo foi falado que foi um quadro que não tinha bactéria, só que não fez o painel viral, e aí a médica optou por manter antibiótico por via das dúvidas. Ou seja, esse é o cenário que a gente vê todo santo dia. Então, se tivesse um painel viral identificando um vírus, na mentalidade da médica, no caso, teria talvez não colocado antibiótico. Então, essa é a realidade, tá? Serve também do ponto de vista epidemiológico para descrever, não só acompanhar, né, como está a circulação ou não, mas identificar a circulação de novos vírus e talvez definir um novo surto, enfim. E, claro, orientação familiar é essencial dentro do contexto de infecções, explicar o que pode ou não ocorrer. Se tem um quadro viral, pode complicar ou não, isso faz parte do teste rápido, ajudar nesse sentido, tá? Bom, são várias as variáveis que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir se testa ou não testa, desde condições clínicas atuais do paciente, comorbidades, em que momento da doença está, claro, tempo de resultado e o mais importante, principalmente na adesão da fazer ou não o teste, é o custo, né? Não tem jeito. Existem testes novos que são espetaculares, né? Pegam vários micro-organismos, mas o custo, a hora que se pondera, muitas vezes talvez não vale tanta a pena assim. É importante lembrar que quando se pensa num teste rápido, especialmente esses testes point of care, principalmente moleculares, que é o que a gente tem agora no mercado, é importante lembrar que você tem que ter em mente se o vírus circula naquele momento da coleta, porque isso vai interferir ou não no valor preditivo negativo ou positivo do seu teste. Então, por exemplo, nesses casos que eu mostrei para vocês, a gente está em novembro, né, ou seja, véspera do começo do verão, onde a gente tem uma baixa circulação de influenza, exceto no ano passado, né? Mas lembrar que o caso clínico foi de 2019, e aí você vai pensar em quê? Vou pedir um teste rápido para influenza.
Se não está circulando o vírus naquele momento, naquela região, a chance de ter um valor preditivo negativo alto vai aumentar muito, vai ser grande. Então, você vai errar, né? Então, a gente tem que também pensar nisso, porque os valores preditivos, eles oscilam de acordo com o que se tem de circulação dos vírus naquele momento. Então, para aquela criança que, por exemplo, não só ambulatorial, mas internado, tem vários estudos mostrando que o fato de você ter um teste molecular amplo e rápido pode te reduzir de uma forma significativa não só o uso de antimicrobianos em crianças internadas, né, quanto também permanências de UTI, em UTI, isso para infecção viral, pneumonia bacteriana, pneumonia inclusive nosocomial. Então, o teste molecular é rápido e de preferência amplo, tem um impacto muito positivo, principalmente, né, em crianças internadas. E aí tem aquela expectativa, não, então vamos lá, vamos sair colhendo o painel viral de 250 patógenos, né, eles vendem às vezes, né, não é que não vendem errado, mas a gente tem a impressão de que o painel molecular é tudo na vida e vai resolver todos os problemas, mas a realidade é um pouco diferente, e são vários os fatores, né, que levam a esses resultados não tão ideais assim, não tão como a gente gostaria, e muitos são fatores que inerentes ao quadro clínico, né? Então, primeiro, qual é o teste que você tem? Então, você tem que ter aquela sensibilidade e especificidade analítica, que é aquele valor do teste no ensaio clínico, lá que está lá na bula do estudo, etc., do produto, né? Então, é feito num cenário mais ideal. E aí entra a questão de momento de coleta, tipo e quantidade de amostra, local de coleta da amostra, a qualidade dessa amostra, o tempo que você vai demorar para processar, se você vai carregar daqui até outra cidade para processar, tudo isso pode diminuir a acurácia do seu exame e pode te levar a um resultado eventualmente falso negativo, tá? Então, basicamente, a gente tem a gente tem vários testes hoje em dia moleculares, né? Tem os multiplex, que obviamente pelo próprio nome diz que são vários agentes, micro-organismos avaliados, e a gente tem os monoplex, que são específicos para um outro vírus. O mais comum que a gente tem visto nos últimos anos é o SARS-CoV-2, tá? Então, aí, a partir daí, aumenta, como se não bastasse a gente termos várias metodologias de exames, ainda tem vários micro-organismos envolvidos para se escolher, e é literalmente isso, você tem que escolher quase um cardápio do que vai fazer. Bem, dentro dessa escolha é importante a gente entender quais são os micro-organismos que mais causam infecções. Vou trazer alguns dados do exterior e vou chegar aqui em São Paulo para mostrar para vocês. Então, esse estudo PERCH, ele foi feito em alguns países da África, um cenário epidemiológico distinto do que a gente vai mostrar no próximo slide, mas vejam que são países que não fazem vacinação, por exemplo, contra hemófilos, pneumococo, etc. Então, mas de qualquer maneira, vejam que em verde eu sinalizei que os primeiros micro-organismos causando hospitalização em crianças, segundo o estudo PERCH, foram o VSR, rinovírus, que a gente tende a taxar ele de simplesmente um causador de resfriado comum, metapneumovírus e o parainfluenza. E a primeira bactéria que surge aí é o pneumococo. Então, esse é um cenário, esse é um estudo feito com um teste multiplex por PCR, tá? Esse outro estudo americano, né, já um cenário epidemiológico totalmente distinto, eles usam Pneumo 13, enfim, um cenário bastante diferente, mas os micro-organismos envolvidos, eles são bastante semelhantes, né? Temos o VSR, o rinovírus de segundo, metapneumovírus, e aí segue o adenovírus aí. Então vejam que o perfil não muda muito, então você muda de continente, né, muda de situação vacinal, mas os vírus continuam circulando da mesma forma, em torno de 85% desse estudo foram quadros virais, e a gente tem aquela descrição por faixa etária muito bonita, mostrando a predominância de alguns vírus nas faixas etárias menores, como o VSR, por exemplo, e o rinovírus, enquanto nas crianças maiores de 5 anos, o rinovírus continua super presente, mas o micoplasma, a bactéria micoplasma, passa a ser mais predominante, principalmente como causa de pneumonia bacteriana. Então, basicamente, a gente tem que só lembrar que esse estudo não é para achar que um micoplasma é mais frequentemente causando pneumonia do que pneumococo. A gente tem que levar duas questões. O teste, a identificação desses patógenos é feita de forma distinta, com testes distintos, em locais distintos. Então, por isso que você tem essa... E, além do mais, é um país que usa Pneumo 13, pneumocócica 13, de uma forma muito ampla. Então, esses são fatores que têm que ser levados em consideração na hora de interpretar esses dados. Pelo amor de Deus, não me achem que o micoplasma é mais relevante, mais importante que o pneumococo, porque não é bem verdade isso daí. Bem,
Trazendo um pouco dados do que a gente tem aqui do Sabará. Então, eu trouxe dados do Sabará. Então, aqui no caso, são painéis moleculares. Por definição, só se colhe painel molecular no Sabará, pacientes internados. Então, isso já nos traz informação de pacientes graves, tá certo? Então, vejam que a positividade, a taxa de positividade do teste, ele é basicamente acima de 70%, ou seja, chega a bater 95% em alguns meses, então realmente uma taxa muito alta, acima de 75% de positividade, então nos traz um agente etiológico na grande parte dos casos, e claro que vejam como teve um aumento muito, muito importante no segundo trimestre em diante. Isso é um reflexo do que a gente tem visto nos centros pediátricos provavelmente em todo o país. Tá? Em compensação, os testes não moleculares, aqui no caso são os de VSR, vejam como a taxa de positividade despenca, né? Chega a bater no máximo 25%, 27%, no melhor dos cenários, né, onde circulava o VSR, e basicamente atualmente essa taxa não passa de 17%. Então, é uma diferença gritante de sensibilidade, né, no caso de positividade, entre um teste rápido molecular versus um não molecular. Dos agentes encontrados nesses testes do Sabará, vejam que temos uma diferença, a gente consegue visualizar que em verde escuro é o rinovírus e o verde claro é o VSR. Eles são presentes mais presentes no começo do ano, né, no primeiro na sazonalidade do VSR, mas ele é sempre presente, esses vírus são sempre presentes em todas as semanas epidemiológicas. E notem que 2 vírus passam a ser mais relevantes em crianças internadas, que é o amarelinho, que basicamente é o adenovírus. Então, como o Dr. Marco Aurélio comentou no começo do simpósio, né, o adenovírus foi visto como um agente que deu uma sobressaída. Aqui, no caso, eu trago exemplos de pacientes internados e eu já vou trazer outros dados de pacientes ambulatoriais, tá? E o parainfluenza, aqui está mais parainfluenza não, é o bocavírus, que é esse vermelho, né? Eu não sou daltônico, mas é o vermelho mais vívido. Então, o bocavírus também é outro vírus que é taxado como um causador de simplesmente um resfriado, e vejam como ele é bastante relevante, identificado com relevância aí nos pacientes internados. Agora eu trago dados, todos esses, tanto do Sabará quanto esses do Fleury que eu trago para vocês, foram atualizados agora, essa semana. Então, são dados mais, inclusive, do Fleury ainda nem foi disponibilizado, estou dando um spoiler para vocês. Então, basicamente, está avaliando, aqui são dados do Fleury ambulatorial, então esse é um dado interessante, que é só ambulatorial. Então, esse é um perfil totalmente diferente neste sentido, né, no perfil de pacientes. Então, aqui foi avaliado os meses de julho do ano passado até julho desse ano, então por isso que tem várias oscilações, mas vejam como um vírus que se sobressai também muito em roxo, o lilás, enfim, é o rinovírus, como eu falei. Então, vejam que logo depois do pico de SARS-CoV-2, no começo do ano, o rinovírus foi o mais identificado de todos. VSR em marrom mostarda aqui, amarelo mostarda, sempre presente, nos menores de 3 anos. E aqui no final, ó, lá na direita embaixo, nós temos... Peraí, deixa eu só mudar meu sinalizador aqui. Aqui, ó. Então, vejam que em verde, uma linha verde que vinha plana o ano inteiro, basicamente de maio para cá, começa a ter uma ascensão de adenovírus de uma forma super importante, assim como a gente viu no Sabará, por exemplo. Tá? O SARS-CoV-2 também subiu com as novas subvariantes Ômicron, e junto, quase em paralelo com o adenovírus, em menor significância, mas ainda em uma ascensão, nós temos os coronavírus sazonais, que são aqueles que causam, de fato, resfriado, e se falava pouco deles até então. Nos de 3 a 5 anos, perfil bastante semelhante, tá? Rinovírus de uma importância grande, vem caindo, claro, mas teve uma importância muito grande no ano de 2022. SARS-CoV-2 e a ascensão de adenovírus foi ainda mais importante, né? Vejam que a curva é ainda mais em ascensão em relação aos de menores de 3 anos, tá? Chama atenção, tanto nas crianças menores como nessas crianças aqui, influenza circulou só no fim do ano passado,
e até agora não circulou de novo de uma forma muito significativa, né? Então, o Marco Aurélio, o Renato Kfouri também comentaram a respeito disso. É imprevisível saber como vai ser a sazonalidade de influenza, mas o monitoramento, né, tanto de casos, eu não mencionei nos casos dos dados do Sabará, mas basicamente nós tivemos dois únicos casos identificados o ano inteiro, né, por painel molecular, e teste rápido no Sabará. Então, ou seja, o influenza não está circulando nem nos pacientes ambulatoriais, nem nos pacientes internados. Nas crianças maiores, vejo que o perfil é muito semelhante em todas as faixas etárias. A grande diferença nas crianças mais velhinhas, né, acima de 6 anos, é que o rinovírus passou a realmente ser muito menos circulado, ele circula muito menos, ele realmente são vírus que circulam mais em crianças pequenas. Então, nas crianças mais velhas, o que tem sido visto muito mais agora é basicamente o SARS-CoV-2, adenovírus, que em algum momento vamos ver no mês que vem se essa tendência não cruza, né, como a gente está vendo aqui, se o adenovírus não ultrapassa o SARS-CoV-2, e os coronavírus sazonais, que está aqui em rosa logo embaixo. Então, os perfis são bastante semelhantes com alguma ou outra peculiaridade. E eu trago para terminar duas situações onde o PCR tem, e especialmente um teste amplo, ou seja, com múltiplos patógenos, seria extremamente importante. O primeiro caso são em sepse neonatal, né? A gente deve lembrar que existe um conceito chamado de sepse com cultura negativa, onde os vírus passam a ser extremamente relevantes, tá certo? E aí, esses são 2 estudos que eu trago para vocês, mostrando que o rinovírus é, de longe, disparadamente, o principal agente causador de sepse de cultura negativas em neonatos. Assim, de uma forma, quase 3/4 dos casos, em algumas estatísticas até mais do que isso. Então, um painel viral, principalmente, ou até mesmo bacteriano, se for possível, até em UTI neonatal, teria um impacto muito importante no manejo de antibiótico e manejo clínico dessas crianças. E o outro último dado que eu trago não é relacionado a multiplex, mas é o PCR para bactérias. A gente tem alguns painéis que detectam bactérias também, seja áureos, seja piógenes, e no caso aqui seria pneumococo. São dados nossos da Santa Casa, a gente manda para o Adolfo Lutz, e o Adolfo Lutz faz PCR só para pneumococo. Então é um cenário distinto, mas só para a gente lembrar a importância do PCR para diagnóstico também de infecções complicadas bacterianas, no caso com derrame pleural. Então, falta 1 minuto, acabou de apitar. Então, só mostrando que houve um aumento da taxa de detecção de 8 vezes do PCR no líquido pleural em relação à cultura do líquido pleural do mesmo material, né, do mesmo paciente. Ou seja, a gente sempre fala que pneumococo é relevante, mas ninguém nunca vê ele crescendo na cultura. Então, se você não tem um PCR disponível, você vai achar que áureus é o micro-organismo causando aquela pneumonia. Então, é extremamente importante, nos casos complicados, internados, abrir mão, sim, de um painel molecular de preferência, para ter não só os vírus, como bactérias também, tá bom? E esses nossos dados estão em concordância com com o estudo PERT também, que também avaliou o pneumococo em cultura versus PCR. Vejam que na coluna onde está sinalizado os quadradinhos aqui verde, o PCR tem uma taxa de detecção muito superior à cultura. Então, lembrem disso também, que nem vírus são extremamente importantes, muito mais frequentes, mas, como eu mencionei, a gente conversou anteriormente, os pneumococos têm dado um boom recentemente. Então, só para finalizar, os painéis moleculares têm muitas vantagens, apesar do custo, que ainda é alto. Isso é uma outra coisa que o tempo, né, com mais produtos no mercado, com maior disponibilidade, a tendência dos custos começar a diminuir e ter mais disponibilidade para todos os cenários, não só ambulatorial como internado. Então, a vantagem dos testes é poder detectar de uma forma com uma acurácia melhor vários micro-organismos de uma forma rápida e que sim podem mudar de alguma forma a conduta clínica, seja no âmbito ambulatorial quanto hospitalar. Claro que tem vários desafios, a gente pode discutir no final com a Nancy, a questão de codetecção. Isso obviamente confunde muita gente, mas eu deixo isso para nosso final, tá bom? Obrigado e aguardarei aí a discussão no final
da aula da Nancy. Só deixo a leitura recomendada, um documento que eu usei durante a aula, algumas referências, mas esse é um artigo bem interessante do Clinical Infectious Disease, posicionamento da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas em relação à testagem de agentes respiratórios por métodos moleculares, vale a leitura. Muito obrigado e até breve. Oi, Nancy. Se você quiser, já pode apresentar também. Ok, bom dia a todos, então. Agradecer a organização pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tudo ok? Vocês estão vendo? Sim. Tá ok. Bom, então, eu vou conversar com vocês da aplicação prática desses testes diagnósticos nas viroses respiratórias. Claro que, assim, do ponto de vista de quem coordena um laboratório de pesquisa e diagnóstico, agora aqui na Covid-19, e do ponto de vista de avaliação numa situação de testes, principalmente em serviços públicos de saúde, que é onde eu coordeno a pesquisa e o diagnóstico. Muitas das considerações que eu vou fazer vão reforçar as considerações que ele já fez anteriormente. Então, vamos lá. Uma das questões que eu quero apresentar na minha agenda é o padrão de circulação dos múltiplos agentes depois da pandemia, discutir com a infecção, comentar, então, a aplicação prática e dar alguns detalhes de sensibilidade, especificidade dos diferentes testes, a importância do diagnóstico precoce, de intervenções distintas, de controle de infecção, eu vou reforçar e já foi colocada pelo colega. Em relação aos 3 vírus mais relevantes de impacto na pediatria, SARS-CoV, vírus sincicial e influenza, em termos de possibilidade de intervenções, a gente se depara, no momento pós-pandemia, né, de situações inusitadas, né, uma sazonalidade diferente do vírus sincicial respiratório, uma ocorrência de H3N2 no período de verão, crianças mais velhas, como eu vou mostrar a seguir, mostrando quadros de vírus sincicial respiratório e graves e hospitalizadas, e a disponibilidade não só de antiviral para influenza, como a perspectiva de uso de antiviral para SARS-CoV-2 também em outras populações. O que eu estou mostrando aqui para vocês é a nossa vigilância de vírus respiratórios e detecção na rotina em pacientes hospitalizados, adultos e crianças de 2020 a 2022, depois da eclosão da pandemia. Em azul claro, vocês veem o SARS-CoV-2, vocês veem flu A e B. No comecinho ainda a gente teve criança com influenza B, depois a eclosão do H3N2 aqui de novembro até janeiro, e o vírus sincicial respiratório no início da pandemia em 2020, recrudescência importante em 2021 e continua sendo detectado nos nossos pacientes até agora. E tem os outros vírus respiratórios que o colega já comentou também, né? Lembrando que só de rinovírus a gente tem 176 sorotipos, e esses sorotipos não dão uma imunidade permanente, fazendo com que as crianças, depois de 2, 3 meses, estejam suscetíveis ao mesmo ou a um outro rinovírus. E vários outros vírus respiratórios de importância tanto na pediatria, como imunodeprimidos em adultos, como parainfluenza, o vírus sincicial respiratório cada vez mais de forma importante, como eu vou comentar, sendo detectado em adultos, né, e outros vírus respiratórios, como o metapneumovírus, que também o colega mostrou aí nos dados do Fleury, e nós tivemos, aqui eu estou mostrando as crianças hospitalizadas em 2022 no Hospital São Paulo. Então, claro, aqui a primeira onda da Ômicron em vermelho, 9% do total até agora, mas vejam, vírus sincicial respiratório em roxinho o tempo todo a gente detectando nas crianças,
tivemos caso até junho, como eu vou mostrar, e tivemos a surpresa de ter uma detecção elevada de metapneumovírus de 12,8%, nos profissionais de saúde 17,8%, adenovírus uma taxa mais baixa, nos preocupou também a questão da hepatite, embora não tivemos nenhuma detecção nesse sentido. Influenza só no início do ano, em janeiro, até o momento, nós tivemos um caso de influenza B, isolado, a gente não sabe se era viajante, e tivemos uma criança com síndrome de Down, com H3N2, mas nós não estamos detectando influenza. Muito bem, em relação a esse padrão dos vírus respiratórios no pós-pandemia, esse estudo é um estudo muito interessante, que é um estudo do Reino Unido, onde eles mostram de 2016 a 2021, dados dos atendimentos de emergência no pronto-socorro. Então, uma das coisas que eles viram é que depois da pandemia, o pico do sincicial, como muita gente viu, ele não apareceu no inverno, em 2020 e 2021, porém, ele teve aumento explosivo no verão na Europa. Dos atendimentos pediátricos de 0 a 15 anos, eles levantaram cerca de 160 mil e observaram que esses atendimentos, 41% era de crianças de 0 a 3 anos, pré-pandemia, 37% 4 a 11, 20% 12 a 15. O que aconteceu depois? E 83% dos testes eram feitos em crianças de 0 a 3 anos. Pós-pandemia, diminuiu a proporção, aumentando a proporção em crianças mais velhas, como a gente está vendo aqui, e aumentou o número de testes em crianças mais velhas e também a complexidade e a gravidade, com mais casos sendo internados em UTI. Então, mostrando um padrão diferente. Vários outros estudos internacionais mostraram também essas alterações nos padrões, principalmente do vírus sincicial respiratório. Esse aqui é um estudo dos Estados Unidos, mostrando um atraso na sazonalidade, uma maior gravidade dos pacientes, com mais pacientes na UTI. Estudo na Austrália, mostrando que a média de idade das crianças acometidas foi de 18,4 meses, significante maior do que nos anos pré-pandêmicos, e esse estudo é um estudo europeu, que mostrou também aumento da idade das crianças hospitalizadas, a idade mínima e a idade máxima, mostrando uma diferença importante em relação a anos anteriores. Portanto, crianças mais velhas e crianças com quadro de maior gravidade. Isso aqui é um dado do ponto de vista da nossa checagem laboratorial das crianças hospitalizadas do início da pandemia até agora, e nós tivemos 90 crianças positivas, de 1.325 que foram hospitalizadas. Nos chamou a atenção dos dados laboratoriais que a gente tem com PCR positivo no nosso laboratório, uma tendência a crianças positivas mais velhas, com maior de 5 anos de idade, pelo menos nessa casuística. Nesse momento, a maioria delas sem 2 doses de vacina, até agora, né, considerando de 2020 a 2022, e 68% das crianças com alguma comorbidade, a mais frequente, já foi comentada aqui anteriormente, anemia falciforme, e casos de co-infecção, e que eu vou mostrar no slide a seguir. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, em azul clarinho, crianças maiores de 5 anos, e nas outras cores, as crianças menores. Durante todo o período da pandemia, a gente teve uma taxa de co-infecção com Covid de 7,7% nessas hospitalizadas, e aqui eu estou mostrando os períodos que a gente detectou co-infecção pelos diferentes vírus, a grande maioria co-infecção com sincicial, mas co-infecção também com influenza, e com rinovírus em crianças menores de 1 ano, mas vejo que durante todo o período a gente teve co-infecção. A co-infecção tem sido estudada tanto em adultos, mostrando co-infecção com influenza com maior taxa de ventilação mecânica e da UTI, mortalidade, e em crianças com maior tempo de hospitalização. Esse estudo é um estudo com uma taxa semelhante da nossa, co-infecção com Covid, e nesse estudo eles observaram também com rinovírus, enterovírus, coronavírus NL63, interessante, co-infecção com 2 coronavírus e adenovírus.
esse perfil da sazonalidade, da intensidade do vírus sincicial nos chamou a atenção. Nós fazemos documentação em todas as amostras que entram no laboratório, profissional de saúde, hospitalizados, pacientes adultos e crianças, a gente testa para COVID, e os casos negativos a gente testa para influenza e para vírus sincicial respiratório. E com isso a gente consegue ter uma vigilância, independente do clínico solicitar esse exame. O clínico solicita geralmente o COVID, às vezes o sincicial, às vezes o influenza, mas nós fazemos os 3 vírus. E o que a gente tem, o que a gente observou? A gente vem observando um aumento também na população adulta do vírus sincicial respiratório. E estou mostrando aqui para vocês, de janeiro até julho, vocês estão vendo as taxas de positividade em hospitalizados adultos, e aqui do sincicial, quando em junho nós tivemos 8,4%. E aqui nas crianças, né? A gente vê que houve a primeira onda de Ômicron, que foi muito intensa, depois em maio, junho, volta uma segunda onda já de BA4, BA5, né, no nosso sequenciamento, e aqui as taxas de vírus sincicial respiratório. E em julho ainda nós tivemos vírus sincicial em criança e em adultos, sendo que dos 4 adultos, 1 com co-infecção. Quem são os adultos? Doença hematológica, que já era esperado, mas muito cardiopata e pulmonar crônico, né? Que é algo que a literatura tem apontado, além de idosos, doentes reumatológicos, HIV, e 2 adultos jovens só com pneumonia por sincicial, hospitalizados, dependendo de O2, sem nenhuma comorbidade. Quando a gente olha os nossos dados de 2005 a 2013, em imunodeprimidos, em pacientes durante a pandemia de H1N1 que internaram suspeitos para H1N1, mas que deu negativo, e em pacientes ambulatoriais, um estudo que a gente fez, quando a criança era positiva, se o pai e a mãe tinham sincicial e cardiopatas, esses eram os nossos dados em adultos e crianças. O que eu quero chamar a atenção? Na época da pandemia de H1N1, a gente teve 2,7% que não era H1N1 em adulto que era sincicial. E olha como a gente teve um número muito maior aqui. E em crianças, 16%, e agora a gente está vendo um padrão diferente do vírus sincicial durante muito tempo. Aqui foi só durante um ano. E vejam como é importante também para os adultos, aqui eram adultos familiares de crianças positivas para vírus sincicial, nós tivemos 12%, e aqui cardiopatas, que é algo que a literatura já vem mostrando, uma incidência aumentada em pacientes, principalmente com insuficiência cardíaca congestiva. Algo que o colega já comentou também, né, a multiplicidade de testes que eu tenho num serviço de emergência, aqui a CCIH do Hospital Sabará, hospital privado, né, infantil Sabará, me forneceu, né, os testes que os clínicos pedem na emergência no mesmo período. Então, vocês vejam, teste rápido de influenza, aqui eles pediram, alguns pediram PCR para COVID, no mesmo período. Teste rápido para vírus sincicial respiratório, e aqui o painel, né? E embaixo, em laranja, vocês veem os casos positivos, e em cima negativo. Então, isso gera, né, esse questionamento, como que o clínico escolhe, né, diante daquela criança, qual é o teste que ele vai fazer, né? Qual o algoritmo que ele vai fazer, né? Então, isso acaba gerando realmente muita dúvida. E a gente notou, né, que depois da pandemia do Covid-19, os clínicos, os pediatras, eles se familiarizaram mais com os diferentes testes laboratoriais para vírus respiratórios, né? Como já foi colocado aqui, o real-time é o padrão ouro, né? Mas também temos o teste molecular rápido, né? Esse é o da Abbott, que é um LAMP, que é uma amplificação isotérmica, ela tem uma menor sensibilidade, é um teste em 15 minutos, mas que a sensibilidade é um pouco menor. Quando eu tenho cargas virais mais baixas, né, e lembrando que CT acima de 30, né, representa a carga viral mais baixa, né, porque eu tive que fazer mais amplificações para enxergar aquele material genético, e eu tenho, às vezes, uma perda de sensibilidade. Esse ensaio é um ensaio que eu consigo ter no consultório, no pronto atendimento, vários pacientes têm feito esses testes, inclusive pré-cirurgia em alguns hospitais, de uma forma para se detectar rapidamente se esse indivíduo pode, assintomático, ser conduzido
produzido para o procedimento. E você troca o cassete e pode usar para influenza, vírus sincial, estrépito e Covid. Os testes de antígeno que se popularizaram depois da Covid-19, embora já houvesse testes de antígeno anteriormente para vírus sincial e para influenza, né, com sensibilidade, como já foi dito, variável, dependendo dias de infecção, se a coleta foi nasal ou nasofaríngea, e principalmente se eu estou diante de um paciente sintomático ou assintomático. E o teste molecular rápido de Nixpert, conhecido já, utilizado para tuberculose e outros agentes, e com uma sensibilidade de 99% a 100%, porque é um teste onde há muita pouca manipulação, se a gente comparar com o teste de real-time PCR, onde você tem etapas de extração que são separadas da etapa de amplificação do material genético, e que nos permite, até de 36 minutos até 1 hora e pouco, você ter um resultado a depender do tipo de cassete que você utiliza, e a gente vai comentar algumas coisas também. Não poderia deixar de falar do autoteste, que foi aprovado em março, lembrando que o autoteste foi aprovado pela Anvisa não para um diagnóstico médico, mas para uma utilização em avaliar epidemiologicamente o contingente de pessoas positivas durante uma epidemia de alta proporção. Todos nós já tivemos a experiência de pacientes que nos ligam e falam: doutor, eu estou positivo ou não, né? E as dúvidas: meu filho voltou da escola, tem sintoma, aquilo que o colega também colocou, eu faço um autoteste que eu trouxe dos Estados Unidos, ou eu faço um PCR, fiz teste nele, deu negativo, mas ele está chiando, levo no PS, peço um painel, testou negativo, eu retesto. Em quanto tempo? Faço da farmácia ou repito em 48 horas, né? Vários estudos, e esse é um estudo muito interessante, avaliaram os testes rápidos, e daí veio essa história da gente repetir em 48 horas, mas isso também tem uma implicância, porque você tem um delay aí em intervenção ou em acompanhamento desse caso, e nesse estudo foi um estudo com adultos contatantes de pacientes positivos, onde esses pacientes faziam autoteste, que era um teste Panbio da Abbott, faziam PCR e faziam cultura. Vejam, em azulzinho a cultura, nessa cor é o PCR e laranja é o antígeno. Antes mesmo da fase sintomática, você já tem cultura e PCR positivo. O antígeno acompanha bem na fase sintomática a cultura viral. A gente não aconselha o uso de antígeno em pacientes assintomáticos, né? E o PCR, como os senhores sabem, fica muito tempo positivo, a depender da variante, da carga viral, etc., e não necessariamente significa uma infecção ativa. O importante disso é que nesse estudo, um estudo muito bem realizado, o antígeno foi positivo em 64% das vezes, mesmo na doença assintomática, o que leva a gente saber que nesses casos você pode ter um atraso no diagnóstico, e que o pico se dá no 4º dia de doença, com 77% de sensibilidade para esse teste, para esse estudo, e que um segundo teste elevava a sensibilidade em até 85%, né? E a gente fica, então, como montar um fluxograma, né? Que sequência que eu vou fazer, né? Essa é uma dúvida nossa, das pessoas que coordenam os laboratórios de pesquisa, de rotina, dos infectologistas, dos pediatras, né? Eu tenho combos de influenza e SARS-CoV-2, testes rápidos. Eu tenho o autoteste, né? Muitos até sendo vendidos, né? Leve 2 e pague 1, provavelmente porque o primeiro vai dar negativo, e a gente tem alguns testes que têm dado resultados múltiplos errôneos. Ou eu parto para um multiplex PCR. Tudo era mais fácil quando a gente tinha a imunofluorescência só, né? A gente tinha um painel, principalmente os pediatras pediam um painel, vinha muito sincicial, porque a imunofluorescência para o sincicial ela é bem razoável, mas hoje em dia a gente sabe que para influenza, por exemplo, H1N1, era caro coroa, 50%, para parainfluenza uma detecção baixa, adeno também, e já tínhamos testes rápidos antes da pandemia para influenza, para sincicial, alguns com sensibilidade baixa, e aí
vieram esses novos testes, e agora a gente também tem tido possibilidade de teste molecular do tipo GeneXpert, que no mesmo cassete eu tenho os 3 vírus de impacto maior em hospitalização e com possibilidade de intervenções terapêuticas e de controle de infecção diferenciadas, né? Então, isso tudo se modificou. Por que a gente tem uma sensibilidade baixa dos testes rápidos e, às vezes, flutua conforme o dia que você aplica nessa população? Eu gosto de mostrar esse estudo de um aluno meu de doutorado, ele está fazendo uma avaliação de carga viral em crianças com bronquiolite hospitalizadas. Então, ele segue diariamente com SUAB nessas crianças e até negativar, algumas crianças demoraram mais de 21 dias, como vocês estão vendo aqui, para negativar o PCR. Vejam que nós tivemos casos de bronquiolite o ano inteiro, em 2021, e aqui, nessa figura, que está um pouco difícil de observar, mas o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que, do início da hospitalização, cada um é um paciente, até o acompanhamento em 28 dias, a carga viral, vejam como a curva é muito diferente, às vezes está mais baixa e sobe, às vezes ela decresce totalmente. Em laranja são crianças que em algum momento ficaram na UTI, e nessa cor mais magenta são crianças que foram entubadas. E mesmo nas entubadas, vocês veem que às vezes a carga viral é alta, depois decresce, depois aumenta de novo, ou seja, para o vírus sincicial, a gente tem uma dinâmica errática. E isso, claro, no PCR você consegue detectar, às vezes no teste rápido você não consegue. E chama a atenção que em novembro e dezembro de 2021, nós tínhamos crianças com bronquiolite, que já foi comentado aqui, e tínhamos a eclosão do H3N2 com hospitalização, inclusive de crianças com 2 anos de idade, com co-infecção com influenza e Covid. Então, a gente tinha bronquiolite por sincicial, a gente tinha influenza e a gente tinha Covid. A influenza durou umas 6, 8 semanas, até que 21 de janeiro não tivemos mais nenhum hospitalizado, e aqui já começamos a ter, em janeiro, o impacto da primeira onda da Ômicron, então, portanto, tendo co-circulação, pelo menos, desses 3 vírus em pacientes hospitalizados de forma importante. O CDC sugere, nessa publicação de setembro de 2021, o uso de multiplex para influenza e SARS-CoV, e por que ele sugere? Porque num único teste você detecta 2 agentes, os laboratórios processam mais rápido, mais testes em menos tempo, os sintomas se sobrepõem e você tem intervenções distintas. Então, sugere, principalmente em crianças de risco, em situação de emergência, crianças pequenas, você fazer a testagem antes de decidir o que vai fazer com a criança. Esse é um guideline do Reino Unido de bronquiolite, eu não vou me estender, que já está finalizando o meu tempo, mas o que ele fala? Crianças na emergência com bronquiolite, priorizar o teste molecular rápido para sincicial, Covid e influenza. Com isso, você vai ter um coorte de crianças, uma possibilidade de controle de infecção hospitalar, tem vantagens no isolamento, no coorte, na intervenção e principalmente em crianças que apresentem novos sintomas respiratórios durante a admissão, você utilizar um painel de forma mais urgente e tentar isolar enquanto não tem o resultado. E por último, quero apresentar esse caso, um caso prático lá do nosso Hospital São Paulo, uma criança, esse é o prontuário eletrônico da criança, uma criança de 2 anos e 6 meses, que no ano anterior tinha tido vírus sincicial respiratório, uma criança com comorbidade, tem uma neutropenia, uma linfadenomegalia, que está sendo estudada. Essa criança interna em 30 de junho com pneumonia, tem um Covid positivo, e aí essa criança tem uma solicitação pelo pediatra de um novo teste de Covid para o nosso laboratório e de influenza, porque ela apresenta um quadro febril durante a internação depois da melhora, Covid vem negativo, influenza vem negativo, e nós, por conta, como sempre, fazemos o sincicial, e essa criança tinha um vírus sincicial, adquiriu provavelmente no hospital, e ficou cerca de 6 dias sem o diagnóstico. Seria uma situação
interessante de ter aplicado pelo menos um multiplex para esses 3 vírus. Concluindo, o cenário pós-pandêmico de viroses é desafiador, com potencial aumento fora de temporada do sincicial e dos outros vírus, coincidindo muitas vezes com circulação de SARS-CoV. Intervenções terapêuticas são distintas e a gente precisa promover a prevenção e o controle de infecção, o uso excessivo de antibiótico e manter pacientes responsáveis e funcionários seguros. A abordagem molecular rápida, ela permite reduzir esse risco de transmissão desses 3 importantes agentes através de excelente performance dos ensaios de detecção rápida e simultânea. Esses ensaios também permitem a detecção de co-infecção na mesma amostra, o que pode ter um impacto na evolução clínica desses pacientes. Queria agradecer ao meu grupo de alunos que tem possibilitado uma série de estudos, aos meus colaboradores do laboratório e também aos pacientes e dirigentes do Hospital São Paulo. Muito obrigada. Eu finalizo aqui. Doutor Daniel, doutora Nancy, excelentes participações, excelentes apresentações, eu acho que foram extremamente enriquecedoras para a gente, e eu acho que segue muito bem o que nós temos visto também no Darcy Vargas. A gente teve um boom de casos fora de época. Nós tivemos, se eu não me engano, 3 crianças em UTI com mais de 4 anos de idade por VSR, né? Ou seja, a gente fala, não, vamos investigar só crianças menores, crianças pequenas, e não. Publicação mais ou menos recente dos Estados Unidos coloca que nos últimos anos eles calculam em torno de 15 mil óbitos por VSR em idosos, né? Então, a gente esquece que é importante realmente esse diagnóstico viral de uma maneira geral, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu tenho um comentário, Marcelo, enquanto tu vai fala. vendo aí, que é interessante, né? Como a gente tem a tendência a direcionar nosso raciocínio sempre para alguma coisa que surge. Então, por exemplo, SARS-CoV-2 era só SARS-CoV-2 e nada mais do planeta. E lá na Santa Casa, principal patógeno respiratório identificado durante a pandemia, anos de 2020, inclusive, foi o VSR em crianças, claro, né? Então, as pessoas esquecem, né? E é engraçado que atualmente, tirando a varíola símia, né, que também agora entrou na jogada, mas não tem nada de respiratório no caso, as pessoas continuam pensando só em SARS-CoV-2, ao ponto que tem criança que interna com síndrome respiratória aguda grave, e aí chama a infectologia para fazer qualquer coisa, e a gente pergunta, e o oseltamivir? Né? Cadê o oseltamivir que deveria estar tomando? Afinal, se você tem alguma coisa para dar... Oi? É protocolo, dependendo da idade... Eu não estou nem discutindo se o oseltamivir é brilhante ou não é isso a questão, mas para criança é bem estabelecido que justo nas drag tem que usar. Então você vê que as pessoas, e eu acho que o diagnóstico rápido nesse sentido, já que as pessoas têm esquecido de colocar o oseltamivir, e isso eu tenho visto também nos hospitais privados, não só na Santa Casa, também é algo que vai ajudar, as pessoas vão começar a lembrar. É claro que o vírus não colabora, né? A influenza não está circulando, né? Naqueles que pesquisam a gente não consegue achar, mas algumas horas é interessante que a gente conseguisse ver e relembrar que é essencial ter um diagnóstico rápido e amplo porque tem algumas situações que vai ter indicação de tratamento específico. Né? E eu acho que... fala. Não, queria comentar, né? Eu que estou lá no laboratório, até o pessoal técnico chega e me mostra, às vezes, uma ficha do paciente e fala assim, doutora, eles não pediram, mas a gente vai fazer, né? Eu falo, faz, e vira e mexe, eu ligo e falo, olha, gente, esse caso você não pediu, mas era sincicial. Esse caso você não pediu, mas era sincicial. Até para o pessoal da leucemia, do linfoma, jura, sincicial, ai meu Deus, e agora isolamento, ficou no quarto com não sei quem, o profissional de saúde. Então, assim, é isso que ele falou, né? Quer dizer, o pessoal fica na cabeça só com o Covid, ou fica na cabeça com outra gente, e esquece, né? E a gente fica desesperado, pelo menos com esses 3 agentes, eu fico fazendo o tempo todo, porque a gente sabe o impacto disso em complicação e em controle de infecção, né? E, com certeza, nós temos uma subnotificação enorme dos outros vírus.
porque nem todo mundo consegue fazer a investigação adequada e nem todo mundo pensa, como vocês mesmos comentaram. A doutora Elmar quer fazer um comentário. Exatamente. O que eu queria comentar é sobre uma fala do Daniel, que a gente, a partir de 2021, nós começamos a realizar painel viral em todas as crianças com síndrome gripal. E isso ajudou muito na suspensão de antibiótico, que foi uma coisa que você falou que é super importante. As crianças internavam, principalmente as crianças com adenovírus, metapneumovírus e bocavírus, com imagens radiológicas importantes, sugestivas de pneumonias bacterianas, né? E as crianças até que estavam bem clinicamente, estavam evoluindo bem. Isso proporcionou a suspensão de muitos antibióticos que foram introduzidos na internação. A partir do momento que o painel viral, o nosso em 24 horas chegava o painel viral e a gente pôde suspender antibiótico em vários pacientes e aprender essas imagens radiológicas de acordo com esses vírus, né? Isso foi muito importante. E a gente teve muitos casos de co-infecção, Nancy. A gente teve várias crianças que aparecia rinovírus, vírus sincicial, metapneumovírus, ou bocavírus, enfim, muitos e muitos casos com 3 ou 4 vírus no painel viral. Isso a gente viu muito nessas crianças, inclusive as que tinham imagem radiológica que dava, né, dúvida se era bacteriano, se era viral na internação. Isso é uma coisa que a gente observou bastante também lá no Darcy. Essa questão da co-infecção, né, isso é sempre um desafio, né? Todo simpósio de vírus respiratórios que tinha, o pessoal falava, bom, mas como a gente valoriza? O que a gente vê? A gente vê que alguns desses vírus, eles têm excreção viral prolongada, né? A criança faz linfopenia, o adulto faz linfopenia, e quando você tem co-circulação na comunidade, você fica mais suscetível. E tem estudo experimental muito interessante, muito bonito, com o animal, em que, assim, em que momento eles fazem um desafio com o segundo vírus. Então, se você faz um desafio, já está infectado com Covid, você faz um desafio na primeira semana, nos primeiros 3 dias, você não consegue desenvolver co-infecção. A depender do vírus, depois de 3, 4 dias, você consegue. Então, tudo isso tem um impacto que a gente tem que estudar e entender, porque a hora que a gente tiver droga para todos os vírus, nós vamos ter que tomar decisão também, né? Então, a gente precisa estudar essas questões, precisa testar, isso é caro, não tem jeito, para a gente poder definir. E co-infecção altera impacto. Né? Então, clínica, né? A gente precisa estudar isso. Nós vamos gastar muito dinheiro, mas precisamos estudar isso. Muito obrigada, apresentação excelente de vocês dois. E agora, em relação ao gasto de dinheiro, eu concordo, Nancy, que hoje é caro. Mas tem vários estudos mostrando que paciente hospitalizado, apesar de serem caros os testes, você, como a Elmar falou, você reduz o gasto. Aqui o Brasil não faz conta, né? A gente não tem uma farmacoeconomia, né? Então a gente não sabe. Então a gente fica lá batendo papo com clínico e a gente não tem dados robustos brasileiros para justificar, mas a conta é positiva, então vale a pena gastar o que... Não, você imagina aquela criança que eu mostrei, né? É uma criança internada, com comorbidade, uma criança que no ano anterior já teve um sincicial, quer dizer, é uma criança muito vulnerável, está investigando no ambulatório. Essa criança, para entrar, era uma criança para testar os 3 vírus ao mesmo tempo. E com isso, você já organiza... Ela ficou num leito do lado de outra com vírus sincicial. Você imagina, se a gente puser a conta disso, de tudo, aí o preço do teste, ele se paga, né? Sem esse é um conceito que a gente vai... de resistência, né? De antibiótico, né? Porque ela recebeu antibiótico, isso eu nem... A maioria interna com antibiótico. A sorte é que veio o painel em 24, 48 horas e a gente consegue suspender, né? Mas aonde tem o painel, né? Você conseguiu suspender, tem muito lugar que não suspende, não, viu? É o que eu falei. Por via das dúvidas. Mas vai que... Por que não é uma super infecção bacteriana, uma co-infecção? Os raios-x são muito sugestivos de infecção bacteriana, são raios-x feios, com imagens importantes, e a gente está aprendendo que essas imagens são virais, né, na enfermaria. Tem importante só relembrar, né, Omar, que tirar o antibiótico
tem que ser visto do ponto de vista clínico também, né? Não adianta só olhar para o resultado claro. do teste e achar, Olha às vezes, tudo, como a Nancy evolução. falou, você tem esse teste que pode ter sido positivo e de semanas atrás, né? Não necessariamente é o vírus que está causando a co-infecção nesse momento, né? Mas A sabe gente que a gente avalia outros aprendeu parâmetros. muito com isso. Nós aprendemos muito com isso, com os adultos, com a Covid. Porque na Covid a gente segurou muito a mão de antibiótico, porque a gente viu que aquela evolução era diferente de influenza, que complica no idoso com a pneumonia bacteriana. Então, a gente conseguiu convencer residente de tirar. Olha, entrou no PS com antibiótico, mas vamos tirar, você vai dar alta mais precoce, não vai ter complicação. A gente conseguiu aprender muito com a Covid, mas estamos longe de conseguir esse controle. Eu queria responder uma pergunta que está aqui no chat do teste de antígeno. Gente, realmente, o teste de antígeno, ele não é indicado do ponto de vista de diagnóstico médico para paciente assintomático. Então, assim, uma coisa é você usar teste de antígeno para várias pessoas que vão numa reunião, para algum tipo de situação social, etc., com uma população altamente vacinada, ok. Agora, do ponto de vista de diagnóstico médico, de como você vai acompanhar esse paciente, etc., o teste de antígeno ele deve ser feito no paciente sintomático. Aquele estudo que eu mostrei é com um teste muito bom, que é o teste Panbil da Abbott. Quando você pega vários testes diagnósticos diferentes de antígeno, a sensibilidade de alguns é abaixo de 50%. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente em paciente assintomático, porque, eventualmente, a carga viral, como eu mostrei naquele estudo, pode ser muito baixa. E aí, não, estou tranquilo, está negativo. É o que eu sempre digo. Você vai fazer... Eu falei para os alunos ontem, na aula de Covid que eu dei, você vai fazer um teste de antígeno, porque você vai fazer um esquenta na sua casa, é todo mundo jovem, tudo vacinado, só entra quem tiver negativo, é uma coisa. Agora, no dia dos pais, você vai no seu avô, que está fazendo quimioterapia, com teste de antígeno negativo, depois de um contato, não vai, né? Você pode estar incubando, e você vai em contato com um paciente de risco. Então, assim, diagnóstico laboratorial, clínico, é em paciente sintomático, e se antígeno negativo, ou você repete, ou parte para um PCR. Né? O uso em assintomático é nessas situações que a gente vê, restaurante, social, etc. Eu acho também, Nancy, a Fabiane que fez essa pergunta, talvez relacionado com triagem pré-operatória ou em paciente oncológico que tem alguma outra manifestação clínica que não característica de COVID, talvez nessa ideia, talvez ela tenha perguntado por conta disso também. A gente acaba fazendo o antígeno e o PCR, porque o antígeno já ajuda a direcionar. Não, se for positivo, sim, né? Mas, assim, se for negativo, no assintomático, acompanhante, a gente teve essa dúvida com acompanhantes de crianças, acompanhantes de idosos que tinham demência e tinham que ficar hospitalizados com acompanhante no nosso hospital. E aí a preocupação era fazer um teste de antígeno, dava negativo, a gente vai liberar? Né? É um acompanhante de um paciente de risco? Não dá. Né? Se está positivo, não pode entrar, vai ter que ir embora para casa, tal. Mas o negativo são situações que a gente tem que avaliar o risco, né? Marcelo, você queria fazer uma pergunta? Primeiro, agradecer em público a Nancy pelo esse trabalho insano durante a pandemia. A gente tem bastante contato e realmente a Nancy salvou a pátria lá. E obrigado, Nancy, agradecendo aqui em público. Levei algumas broncas, nem sempre por culpa minha, mas tudo bem. A gente sempre entendendo. Merece as broncas. Merece, sempre merece. E outra coisa, acho que é importante ressaltar o que foi dito, acho que infecções por rinovírus em criança pequena, simulando bronquiolite, a gente pensava realmente que era só resfriado comum, tive alguns casos graves, criança em UTI, inclusive com intubação, infecções por metapneumovírus, que a gente não via, né? A gente teve criança sem morbidade com quadros
graves infecções por macromovírulos. Então, o painel molecular tem ajudado bastante nesse sentido, né? Coisa que a gente não via antes. Só o mais importante era agradecer a Nancy. Todo momento, acho que agradecer a ela por esse trabalho que foi brilhante. Obrigado, Nancy. Obrigada a vocês, é o nosso papel, né? Eu vou fazer, acho que uma última pergunta, porque a gente já estourou no tempo, que eu estou vendo aqui. Pergunta rápida. E essa história de desaparecimento do influenza? Será que é uma nova epidemia fora de época? Prepare-se. Não. Já vai vir. Não, é uma questão de tempo. Não, quem somos nós para dizer que não vai, né? Vacinação porque realmente, ruim. influenza foi muito tranquilo esse ano. Será? Porque a gente teve uma mudança drástica na sazonalidade do VSR, adenovírus, agora nós também tivemos a mesma experiência, nós tivemos um aumento de casos absurdo de adenovírus nesses 2 últimos meses. Então, a gente vê que mudou muita coisa, parece que tem bastante coisa diferente em relação à sazonalidade, e o influenza me preocupa, novamente. Não conte que ele vai desaparecer, né? Tanto é que a gente teve a epidemia de H3N2 no Brasil inteiro, em novembro, dezembro, janeiro. Isso nunca aconteceu. Você ter o Brasil, o influenza de todos os anos, ele é muito disperso pelo Brasil. A região sul e sudeste se comporta totalmente diferente da região norte e nordeste. E a gente teve, do norte ao sul, H3N2, que andava meio sumido. Nos últimos anos, o impacto maior era o B e o H1N1. Mas não se iluda, a qualquer momento, e a população aderiu menos à vacina de gripe, um vírus que circula menos, a qualquer momento ele volta, e aí ele volta desse jeito. Quando ele fica muito tempo sem aparecer, ele volta assim. Então, não se iluda que ele vai voltar. As pessoas acabam ficando naíves, né? Porque não tem contato com o vírus, então pega uma população enorme suscetível, né? Eu concordo. Não, uma questão de tempo, não estou sendo pessimista nem zicando, é só uma questão de tempo para ter outro influenza pandêmico, enfim. Ou seja, que fique a missão porque na verdade... Zicando não, né, Daniel? Zicando não. Não pode zicar, não pode. Zicar não. Não, porque a surpresa... É o zique zicando. A surpresa foi ver um coronavírus, né, fazendo pandemia, né? Se viesse um influenza, não seria nenhuma novidade para a gente, acho que essa é a real. Gente, temos que... Mas a gente aprendeu bastante, né, com as máscaras, né? A gente aprendeu que a gente precisa ter uma intervenção rápida, e eu espero que as autoridades aprendam que tem que investir em máscara e luva, né? Agora nós vamos usar mais luva como um monkeypox, né? Então, assim, você tem que ter fabricação de material de proteção em cada país, não tem jeito, né? Não pode depender do fulano de tal para te mandar quando você está no meio de uma pandemia. E seja de vírus respiratórios ou outros problemas, os insumos básicos a gente tem que investir para a gente poder ter. E isso tem que ter parceria público-privada, essas questões têm que ficar para a história, porque senão, dá-lhe outra aí. Bom, gente, muito obrigado a participação de vocês, foram palestras excelentes. Obrigado novamente a Cefeide por ter trazido vocês aqui. Obrigado por vocês estarem no nosso simpósio. Esperamos que estejam em vários e diversos outros simpósios que nós venhamos a fazer. Eu acho que a gente já estourou o tempo. Quer dar uma palavrinha, Melissa? Eu quero agradecer mesmo a todos, uma missão rápida. Os agravos têm nos desafiado, e os eventos também são desafios, né? Então, às vezes a gente fecha uma agenda e aí muda algum tema, mas aí, como muito bem colocou, né? A Nancy, que tem telefone direto com a central lá de influenza, né? O chefe do influenza, ela já disse que vamos ter desafios, então a gente tem que levar a sério
E teremos aí mais eventos, né, como esse. Com certeza, ano que vem estaremos juntos. Queremos agradecer e avisar que quem perdeu alguma aula ou quem acha importante, que eu acho, né, particularmente acho importante, esse evento, compartilhe com um colega médico que necessita de informação. A gente tem, com as plataformas digitais, possibilitado isso. Obrigada, viu? Um bom sábado, bom almoço e feliz Dia dos Pais amanhã para os papais aí e para os nossos pais pra também. Todos, né? Para as mães também, né? Que seria dos pais sem as mães. Pães, né? Também, né? Tem tudo. Só vou comentar que dia 24 de fevereiro de 2023 nós teremos o primeiro simpósio de infecções na criança imunossuprimida, GRAAC e Darcy Vargas. Então, aguardem. Teremos uma coisa bem interessante futura aí. E contamos com todos vocês. Sim, sim. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, bom fim de semana. Obrigado. Bom final de semana. Sábado. Tchau. Tchau. Tchau.